Olá, meus queridos alunos do EJA 4, né? Eu sou o professor Regis, professor de História de vocês. E dando continuidade aos nossos assuntos de História, né? Nós falamos das conjurações, né? Dos movimentos que eram contra o domínio de Portugal. Falamos da conjuração baiana, da conjuração mineira, tá certo? E hoje, finalmente, a gente vai ver, né, um pouquinho do processo de independência do Brasil, tá certo? O famoso 7 de setembro, tá certo? Mas antes, dois pequenos avisos que você já sabe, mas você não pode esquecer. Na hora que você estiver visualizando, né, a nossa videoaula, o que é que você faz? Você bota o celular no modo deitado. Terminou de assistir a aula, faz logo as atividades, bate a foto e envia para o grupo. Que horário? Sempre a partir das 18h30. Qual é o dia de plantão do professor Regis de História? Sempre na quarta-feira. Mas se você postar em outro dia, fatalmente a gente vai receber também. Mas o nosso plantão sempre é o quê? Na quarta-feira. Pois vamos deixar de conversa e vamos entender um pouquinho do processo de independência do Brasil. Vamos lá. Vamos ver aqui como as coisas se passaram, né, até o nosso processo de independência. Vamos voltar logo um bocado de tempo, para 1800, precisamente em 1815. Né? Você lembra que Dom João, a corte, veio para o Brasil exatamente por causa, né, de medo, né, de quem? Das tropas de Napoleão Bonaparte, tá certo? Lá da época da Revolução Francesa. Só que em 1815, finalmente, com a ajuda dos ingleses, tá certo? Os portugueses conseguem o quê? Expulsar as tropas de Napoleão de Portugal, tá certo? Com isso, os portugueses, a elite de Portugal, exige o quê? A volta de Dom João para onde? Para Portugal. Dom João, você é o rei de Portugal, você não pode ficar no Brasil, tá certo? Então, a partir de 1815, né, a chamamento, né, exigiram de verdade, né, o retorno de Dom João para Portugal. Em 1820, né, na cidade do Porto, né, explode uma revolta, né, a chamada Revolta Liberal do Porto, né, que o grande objetivo da Revolução Liberal do Povo era diminuir o poder do rei. Os reis eram absolutos, né, absolutista, mandavam e desmandavam, ele que criava a lei, ele que julgava a lei, ele que executava a lei. Esta revolução tinha como grande objetivo diminuir o poder dos reis, do rei, precisamente, de Portugal, tá certo? Bom, o que é que acontece? Os portugueses formaram um governo provisório, né, e chamaram a famosa Assembleia Constituinte para elaborar o quê? Uma nova Constituição em Portugal, tá certo? Reunidos em Lisboa, né, a velha história, né, continuava exigindo o quê? A volta de Dom João para Portugal. Pressionaram, pressionaram, pressionaram tanto que em abril de 1821, né, o rei Dom João VI volta para Portugal, tá certo? Ele deixa o Brasil e volta para o Portugal. Quem fica no Brasil? Seu filho, Dom Pedro, é o príncipe regente, né? Vai ficar, né, comandando os destinos do país, né? Dom João, vendo aquela confusão toda em Portugal, viu sem o que fazer. Vou ter que voltar para Portugal, porque senão eu perdo o meu reinado, tá certo? Bom, próximos acontecimentos, né? Volta, né, Dom João, e olha o que acontece, né? As cortes lá portuguesas, elas começam a mandar no Brasil de longe, tá certo? Por exemplo, né, as províncias que hoje são os estados, mas na época era chamado de províncias, teriam que obedecer às ordens de Lisboa, lá em Portugal. Não às ordens que vinham do Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro estava Dom Pedro. Né? Eles queriam que as províncias obedecessem às ordens de quem? De Portugal. E isso os brasileiros, lógico, que não viram com bom grado essa situação.
tá certo? Além disso, eles, Dom Pedro, você vai ter que voltar também. Não, para fazer o que aí no Brasil? Aí não é nada, você tem que vir para cá. Pode deixar que a gente manda de longe, tá certo? Bom, então, para os brasileiros, era como se as cortes quisessem diminuir o Brasil. Diz, não precisa deixar o príncipe, não, pode deixar que a gente manda de longe, né? Então, esta situação, né, desagradou, né, a elite brasileira, tá certo? Que em 1822 apoiou, né, a permanência do príncipe. Decisão essa que lá, né, em Portugal, não foi visto com bons olhos. Não, o que é isso? Que história é essa de Dom Pedro querer fazer o que quer? Ele tem que obedecer ao rei, tem que voltar para Portugal, tá certo? Mas qual era o grande objetivo? Né? Que quando Dom João VI estava aqui, o príncipe estava aqui, o Brasil ele passa a ter um certo desenvolvimento, né? E Portugal não queria isso. Com a volta de Dom João VI a Portugal e querendo que Dom Pedro voltasse, né? Para ele dizer tipo assim, Brasil, ei, fica aqui no teu lugar, né? O teu negócio aqui é ser explorado, tá certo? Mas houve pressão aqui no Brasil que dizia, não, Dom Pedro, não vamos aceitar esse negócio, não. Deixa Portugal para lá e a gente vive a nossa vidinha aqui, você comanda a gente, tá certo? Então surgiu esse tipo de conversa aqui no Brasil, de não mais obedecer a Portugal. Não, se for para obedecer, vamos obedecer a alguém que está aqui, Dom Pedro, tá certo? Essa é a ideia de quem? Da elite brasileira, tá certo? Bom, em junho do mesmo ano, né, de 1822, lógico, né, amparado, né, pelos seus apoiadores, Dom Pedro, né, chama uma Assembleia Constituinte, né, para criar uma Constituição. A Constituição é um conjunto de leis que vai reger o país. Então, nós vamos ter a nossa primeira Constituição. Mas, mesmo assim, era pressão sobre pressão. Portugal não queria, né, que o Brasil fizesse a sua Constituição e exigia ferronhamente a volta de Dom Pedro para onde? Para Portugal, tá certo? Dom Pedro, se apoiando aqui, né, nos brasileiros, diz que não. E, né, em setembro, né, no famoso 7 de setembro, reagindo a provocações, né, dos portugueses, que cada vez diziam, não, quem manda aí no Brasil somos nós aqui, vocês aí não mandam nada. Ele declara a independência no Brasil, 7 de setembro de 1822, tá certo? Então, dentro desse novo contexto político, né, no dia 1º de dezembro de 1822, né, o príncipe regente é coroado imperador do Brasil, chamado de Dom Pedro I, tá certo? Então, o Brasil se separa, né, de Portugal em 7 de setembro de 1822 e Dom Pedro é aclamado imperador, né, em 1º de dezembro de 1822. Né? Aí vai começar, né, uma nova fase da história do Brasil. Mas só lembrando, né, o começo da aula de hoje, né, a história toda aqui começa com o quê? Com a retirada das tropas de Napoleão de Portugal, né? Exige-se o retorno de Dom João VI, né? Sob pressão, Dom João VI retorna a Portugal, deixa seu filho, né, o príncipe regente Dom Pedro, tá certo? Dom Pedro se junta aos brasileiros e não querem mais receber ordem de Portugal, né? Portugal exige o retorno de Dom Pedro e ao famoso dia do fico, quando ele diz que não vai, tá certo? E cria uma nova Constituição. E Portugal dizendo, não, eu não aceito, não quero, não aceito. E, finalmente, em 7 de setembro de 1822, né, ele declara, né, a independência em relação a Portugal. E, em dezembro, ele é coroado imperador do Brasil. Tá certo? Então, é esse nosso bate-papo para a gente relembrar, né,
um pouquinho da história do Brasil. Próximas aulas tem mais capítulos dessas histórias todas, tá ok? O que é que você faz agora? Vai fazer as atividades, tá certo? Responder, bater a foto, mandar para o grupo, sempre no período da noite, qualquer dúvida, entra lá em contato com a gente, ok? Fique bem e estude história.